na sua trajetória, você vem para o Rio, tá no Rio aqui, na base, vai em Portugal, vai pro Catar, passa em Ponte Preta, Ferroviária, e aparece o convite da Jamaica, não foi? Como é que tu viu esse convite? Porque tu chega num país em que o futebol não é o primeiro esporte, em que tem uma diferença cultural absurda. Eu li um país que passou por uma segregação absurda dos ingleses, que tem uma cultura que a gente sabe que é muito diferente, para você chegar lá e implementar o que você acredita do jogo, essa relação. Pô, conta um pouco como é que foi chegar Ele nesse... é tão gentil, educado, que ele não falou da maconha, né? Não, No fundo é... E aí, como é que ele lidou com a maconha? não, nem isso, porque, Também é isso. Não, porque Não, mas tudo a isso. maconha lá é natural. Não é não. Não é natural, não é Não comum, é permitido, não é permitido, não é não. liberada assim, Então, não. pra mim era uma É coisa igual, cultural. é igual o Rio, né? Você vai nas praias aí, também não é liberada a maconha, não. Não, eu desço no metrô em Botafogo e vou caminhando até a Band, eu eu vou continuo fumando maconha até a Band. É uma loucura. De tabela, claro. De tabela, que fique claro. Mas se fosse também com o negócio na mão, é um problema meu. Mas vamos botar na sua conta uma coisa que não É é. verdade, não é isso. Mas eu vou sentindo cheiro de maconha até a Band. Mas não é nem por isso. Não, porque... é verdade. Mas o esporte número 1 lá é o cricket. O grande barato é que eu já conhecia a Jamaica. Eu conhecia. Eu tinha ido com a seleção sub-20 em 89, janeiro de 89. Nós fomos para fazer um jogo contra as Ilhas Caimãs, contra a Jamaica, contra a Trinidad e Tobago. Só que o jogo contra a Trinidad e Tobago foi suspenso. Alguém veio aqui e falou que trabalhou contigo. Foi o Dema? Dema Foi o trabalhou comigo. Na Jamaica, não foi? É. Foi o E Dema aí, que falou isso. foi suspenso esse jogo. Quando suspenderam o jogo, nós não podíamos voltar para o Brasil, porque antigamente não tinha essa facilidade. Você tinha a data cravada ali e só voava nessa data. E aí tivemos que ficar 10 dias na Jamaica. E aí, 10 dias eu arrumei um resort fantástico em Ocho Rios e eu fui para lá, o Boscobel Beach. E treinamos lá. Eu sabia que não tinha futebol lá. Futebol inexistia lá. E aí, quando veio o convite, eu disse que não queria. Veio através do Bermuda, Manuel Espezin Bermuda Neto, que era sócio do João Avelange na Academia Brasileira de Futebol. E eu dei aula, arrumei tudo, eles gostavam muito de mim e me indicaram. Aí o cara veio aqui contratar e tem histórias engraçadíssimas, porque eu fui pegar o cara no aeroporto e aí o cara... Tá bom, vambora. Saí andando e eu tive que carregar as malas dele. É mesmo? Tanto que quando classificamos, saiu. Eu contei essa história, né? E quando eu saí, saiu no jornal lá dos Estados Unidos, Brasil se classifica, Jamaica se classifica para a Copa do Mundo com um técnico que era motorista de táxi, taxi driver. Então foi. E aí foi chegar lá e dizer o seguinte... Eu contei para eles, a primeira entrevista, eu contei a história de um vendedor de sapatos brasileiro que foi para a China. O cara foi para lá e o primeiro, 3 dias depois, ligou e disse assim: presidente, isso é maluco? Como é que o senhor me manda para um lugar que ninguém usa sapato? Porra, tá louco? Tô indo embora, foi embora. O segundo fez um levantamento de campo, pesquisou. 15 dias depois ligou para o dono da fábrica e disse: o senhor é um visionário. O senhor me mandou para um lugar que ninguém ainda usa sapato, mas vão vender, porque eu vou vender muito aqui. Então eu disse para eles: olha, eu acho o seguinte, aqui ainda não jogam futebol como deve ser jogado, mas eu vou ajudar vocês e nós vamos. Eu me lembro que eu cheguei lá em outubro e no final de novembro teve uma cerimônia e eu fui o guest speaker, né? Eu fui o orador. E eu termino, o meu livro está sendo rodado agora na Jamaica. Opa. E no livro está escrito lá, eu termino dizendo assim: Michel Platini, see you in France 1998. Eu te vejo na França em 98. Eu terminei assim, fui aplaudido pra cacete. Uns aplaudiram, os outros disseram que eu era maluco completamente. Mas foi assim. Aí E isso foi 4 anos antes da Copa. 4 anos.
94, quando eu 94. fui para lá. E aí começamos, né? O primeiro ano que eu vim aqui para o Brasil, né? Nós jogamos 17 jogos, perdemos 17. 6-0, 7-0, 8-0, 4-0, 5-0, tudo que é placar. nós Amistosos tínhamos. dentro da América Central? Aqui ou- no Brasil. Aqui no Brasil. No Brasil. Entendi. Eu fui para Rio Claro, eu consegui, ficava embaixo da arquibancada, um calor em janeiro, cara. E eu lá com eles. Você não vai pro hotel? Não, eu vou ficar aqui com vocês. Suava, derretia, porque o líder não ensina por palavras, ele ensina por Por exemplo. exemplos, isso aí. Se Comportamento. fizer isso. E aí, o último jogo, eu falei pro Walter Gama, lá de Rio Claro, eu digo, olha, arruma um jogo lá no interior de Minas, 8 horas da manhã, de domingo, contra um time de fábrica. A gente pega o nome da fábrica e bota Futebol Club. Ninguém vai saber que time é esse. É isso aí. Cara, e fizemos isso. E digo, e o trio de arbitragem? Nós vamos levar no nosso ônibus, eles vão com a gente. Nós empatamos aos 47 minutos do segundo tempo, 1-1. Nem assim nós ganhamos. Foi o 18º jogo. E aí fomos fazer análise, né? Por que que isso? A gente dava 120 passes, com 70% de passes errados. Nós tínhamos 30% de passes, ou seja, de 120 são 36 passes para ganhar um jogo. Imagina. 36, se você dividir 90 minutos por 36, dá quase 3 minutos um passe certo. Como é que tu ganha o jogo, pô? E aí nós colocamos uma meta. Primeiro, quem quer pegar essa ideia aí, pega. Quem mede, controla. Quem controla, melhora. Se você medir o que você está fazendo, como é que eu estou fazendo as minhas finanças em casa? Eu estou medindo quanto eu gasto, quanto eu pago, quanto eu recebo. Se você estiver medindo, você vai controlar e você vai melhorar. Você vai ter mais qualidade. Então, nós fizemos uma meta que era 600 passes no jogo. Então, todo treinamento nosso, a gente tinha que medir para ver se, naquele treinamento que nós fizemos, quantos passos nós demos certo, que foi melhorando. E o jogo que a gente bateu os 600 passes foi contra os Estados Unidos em Washington, D.C. Nós empatamos em 1-1 com eles lá, mas demos um passeio de bola neles. Nós demos 600 passes com 80% de passes certos. Cara, não, isso E é aí, coisa pra caramba. É coisa demais. Eu tenho jornais do US Soccer e o treinador e o jogador dizendo assim, eu não sei o que eles fizeram. O que eles modificaram que esse time está fazendo isso? Porque eles nunca tinham ganho ou empatado com os Estados Unidos. E nós não perdemos mais para os Estados Unidos, né? Então eles ficavam assim, porque muito forte fisicamente os americanos, né? Muito atento taticamente, e o jamaicano só forte, mas desatento, sem saber nada de tática, entender nada do jogo. E quando entenderam do jogo, equiparamos a força com eles, técnico nós tínhamos maior, e entendimento tático nós começamos a ter maior do que eles, ganhamos. É igual o judoca. Você pega um judoca que tem o teu peso, tem a tua força. Se você tiver uma técnica melhor que eles, tu vai ganhar a luta. É o único jeito de você ganhar a luta. Entendi. Então, e aí, pô, foi um jogo fabuloso, fabuloso. Então, mas foi tudo um processo, né? Isso não vem... É longo, né? Porque o passe é o básico do jogo. E os caras não passavam base bem. do jogo. E as pessoas não entendem o seguinte, o passe não é só eu que dou o passe, mas é quem se posiciona para receber o passe. As possibilidades. A quantidade de Às vezes opções você que eu tenho. Você pega um zagueiro e diz assim, pô, que zagueiro ruim, não sabe dar um passe. Quem pode dar a opção para ele dar o passe? Quem é que aparece do lado dele? Costumo Me dá dizer, aqui. professor, que time bom é aquele que todo mundo quer a bola. Né? Porque eu tenho a bola, o Diniz, o Guardiola. Eles não estão preocupados com quem tá com a bola. Não é isso? A bola tá com... Só tem uma bola no jogo. É isso, pô. Só tem uma bola no jogo. Quantas opções o cara que tá com a bola tem? Exato. Eu joguei com uns volantezinhos que ficavam pedindo assim, atrás do marcador, toque pra mim, toque pra mim. Joguei, né, Juan? A gente sabe disso. E quem desloca recebe, quem pede tem preferência. quem pede tem Dizem preferência. Nenê Plancha, né? É isso, não. Antigo, mas é a verdade. Não, isso é a aí. verdade, é a verdade. E, cara, isso é muito legal. Patrick, chegamos, né? Chegamos no nosso momento Your Control. Opa, Soluções inteligentes. me pra sua assustei casa. agora, porque que tivesse alguém invadido aí. Não. Tem um momento Your Control aqui. O Patrick fica me lembrando aqui o tempo todo. Lembrar pra galera que a gente tá ao vivo, faz as perguntas aí no chat que a gente
umas perguntas decentes, né? O professor René Simões a gente faz aqui sem problema nenhum, porque estamos tendo um tutorial de como lidar com pessoas, treinar equipes e fazer sucesso no futebol, porque foi isso que ele conseguiu. Professor, eu separei umas coisinhas aqui pra gente, pra esse nosso momento iocontro, que é bem interessante, porque o que deixou saudade pro senhor desse momento lá na Jamaica? O que ficou guardado no teu coração de tudo que aconteceu lá com você? Porque foi uma coisa muito bonita. E por mais que você acreditasse que fosse lá para isso, realizar deve ter sido muito prazeroso, né? Ter colocado tudo em prática por conseguir. O nome do livro é Impossible Dreams. Olha, Sonhos Impossíveis. Pra tu ver que a gente tá entrosado, estamos começando a entrosar nós dois também aqui. E esses dias eu fiz um programa, não estou me lembrando onde foi agora, mas veio uma pergunta bem interessante. Como é que eu comparava o trabalho da Jamaica, classificação, com o pódio da seleção feminina em Atenas? E aí, pela primeira vez, eu me dei conta de que todos os dois grupos tinham um objetivo fora do futebol. A Jamaica tinha um objetivo, e eu coloquei isso para eles, era demonstrar que o preconceito racial que eles sofriam não tinha nada a ver, era um negócio muito estúpido. E através do futebol, eles podiam jogar o nome do país tão alto e poder ter esse discurso de dizer assim, olha nós aqui, vá ver o nosso país, visite o nosso país. E com as meninas eu coloquei o discurso porque tinha um preconceito danado a questão da opção sexual delas, e elas eram consideradas nada. E eu disse, não, nós somos alguma coisa. Vocês são alguma coisa. E aí elas puderam ter o discurso, e que hoje elas têm esse discurso aí, começou ali fazendo isso. Então era muito parecido. Então era muito legal você ver o jogador jamaicano, que na primeira vez que nós saímos para disputar um torneio em Caymans, não estava conseguindo hotel porque não queriam aceitar os jamaicanos lá. Porque o jamaicano é incendiário mesmo, cara. É igual o estrangeiro já tá aí. Ele nasceu incendiário e continua incendiário. Eu tive que pegar o telefone, falar com o gerente do hotel e disse, olha, eu sou brasileiro, treinador, assim, me responsabilizo por tudo que vai acontecer. Reuni o time e disse assim, olha, na saída eu vou ter uma carta de tudo que acontecer aqui no hotel. Atenção, hein? Tive uma carta brilhante. Todos os hotéis que eu ia, eu pegava uma carta e fui juntando. Sim. E na Inglaterra, nós passamos a nos concentrar no Le Méridien Piccadilly, que não recebia delegação de esporte. O Jamaica passou, porque eu mostrei todas as cartas e os caras ficavam alucinados com o time da Jamaica. Toda vez que ia lá, era uma choradeira quando ia embora e tal. Era muito legal. Então, você vê que você consegue. Você vê a seleção das mulheres, a feminina, né? Depois todo mundo queria fazer programa com elas, fazer com tudo, e eles na Jamaica também. Então, é possível, cara, é possível, mas é preciso que você tenha um projeto. É preciso que você tenha projetos, né? E dentro desse projeto eu coloco igualzinho o Mesquita. Sim, o Mesquita, né? O que houve no Mesquita? Da Baixada Fluminense foi o primeiro clube a se classificar para a elite do Campeonato Carioca. Não era, porque todo mundo... Como é que o pessoal encarava a Baixada? Foi tu que levou o Mesquitão para a primeira divisão do Carioca? Primeira vez. Que isso, tá aqui, Mesquitão. 86. Lousadão, não é isso? Lousadão. Quem já jogou no Lousadão sabe, não? Tem uma história muito legal, porque era o Lousadinha, né? Era um campo de 90 por 60. Ah, é? É. Quando fui lá, Fernando, essa história é muito legal. Eu estou contando agora a história, eu contei no LinkedIn, você vai ver a história com o Oswaldo Teixeira Duarte, da Portuguesa. Amanhã eu acho que eu devo colocar do Nabi Abichedid na seleção. O que eu aprendi com os presidentes. Eu estou colocando isso, muito legal. Esse do Mesquita foi interessante, que quando eu cheguei, o Paulo Ferreira, Paulo Boi, lá do Olaria, amigo do Jairo, do Romário, todo mundo, muita gente lá do Olaria. O Ailton. E ele queria que eu fosse para lá. Eu tinha trabalhado com ele. Quando cheguei lá, tinha um campo 90 por 60. É a menor dimensão de um campo oficial.
né? Hoje em dia não se joga mais nisso. Tinha 2 vasos e 2 chuveiros só. O vestiário não cabia todo mundo, meu time. Não cabia. E aí eu vou no presidente, o presidente disse para mim, eu digo, presidente, o que é que o senhor quer? Ele disse, eu não quero cair, eu não posso cair, na 2ª divisão. Eu levantei da mesa e disse, foi embora. Por que tu vai embora? Eu digo, pô, eu acabei de chegar dos Emirados Árabes, eu vou trabalhar num clube para não cair. Mas o que você imagina? Eu digo, imagina a gente subir, ser campeão. Aí ele, como? Eu digo, você me dá salário em dia, me dá um bicho, me dá campo para treinar, me dá alimentação, me dá concentração e suplementação. Tu me dá isso? Dou. Eu digo, então pronto, tá fechado, vamos. E fechamos, né? Classificamos. Aí vamos fazer a reunião para a 1ª divisão. Cheguei lá, presidente, e aí, o que o senhor quer? Eu quero ser campeão. Aí eu levantei. Vou embora. Eu levantei e disse, vou embora. Quando tu vai? Eu não trabalho com maluco, pô. E, momentos diferentes, objetivos diferentes. Objetivos e aí é o diferentes. seguinte, na metade do campeonato da 2ª divisão, ele inaugurou o Lousadão. Só que o Lousadão tinha 110 por 70 o Lousadão. Eu jogava em 90 por 60. Aí na metade da 2ª divisão ele queria jogar lá no Grandão. Eu disse, de jeito nenhum, eu vou jogar aqui. Só eu sabia, eu não perdi um jogo lá. Era futebol de 7 que a gente jogava, mesmo, pô. Vira de um lado, vira de outro e encaixa aí. Vira de um lado, outro e encaixa aqui. Porra, ganhamos todos os jogos ali. Aí, quando veio a 1ª divisão, ele disse, e aí, vamos jogar onde? Eu digo, agora no Lousadão. Ele, por quê? Eu digo, porque Flamengo vai ganhar da gente, Botafogo vai ganhar, Vasco vai ganhar, Fluminense vai ganhar. Agora, os outros não sabem jogar nesse campo. Eu é que vou ganhar. Até do Botafogo nós ganhamos. Ficamos em 6º lugar naquele ano. Caramba, que legal. Primeiro ano ficamos em 6º lugar. Que legal. Aí eu fui pra Portuguesa. Pô, não, que legal, assim, pra quem não sabe da história, né? Porra, só lembra da seleção brasileira, do Fluminense, dos times grandes do Vasco. Professor, você fez uma comparação muito legal que a gente acaba não se atentando, e você que viveu sabe disso bem melhor, de forma empírica, né? Na seleção feminina e na Jamaica, que foram os trabalhos mais emblemáticos, né, professor? Pelo menos é o que a gente sabe, né? Que ficaram pra história porque marcaram história. Teve algum momento nesses dois times que tu teve receio, achou que não fosse passar? Acho que não vai dar certo. Teve algum receio desse momento? Teve um momento que te deu dúvida? Porque tu vai com certezas, né? Mas dependendo do desempenho, você acaba tendo uma dúvida ou não. Tu teve esse momento de ter uma dúvida? Se teve, quando é que foi? Na Jamaica nós perdemos de 6-0 pro México. Mas foi o momento que eu tive mais certeza, cara. Porque, como ainda existia aquela teoria de 2.400 metros, você ter que adaptar, eu fiz como a seleção brasileira de 70. Eu fui para Toluca e fiquei lá 12 dias da primeira fase. Aí perdemos de 2-1, jogando maravilhosamente bem com 110 mil pessoas. A Jamaica, para você entender, nós passamos Suriname, em casa, aqui, Barbados, lá e aqui. Aí caímos num grupo de 4. México, Honduras, Jamaica e São Vicente. México, Honduras, Jamaica e São Vicente, nós somos terceiro. Isso. Sai quantos do grupo? Saíam 2. E aí eu disse, eu tenho que me preparar no México. Mesmo que eu perca no México, eu chego em Honduras muito bem preparado. Sim. E não deu outra. Nós ficamos em primeiro lugar no grupo. Cara, mesmo perdendo de 6-0 pro México? Não, o México 6-0 foi depois. Foi depois, nessa nós perdemos 2-1 e ganhamos em casa de 1-0 deles. Primeira vez que se ganhou, a Jamaica ganhou do México. Você deve ter batido um monte de recorde desse de ganhar jogo. Muito. E aí fomos pro outro grupo. Aí passamos pro grupo de 6. O grupo de 6 era México, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, El Salvador e Jamaica. Pegando tudo isso, eu estou em último lugar. Sim. Eu sempre fazia essa comparação. Análise, eu fazia assim. Esse. Eu sou o último. Eu preciso ficar em terceiro. Em terceiro... Entravam 3. Entravam 3. E aí, primeiro jogo empatamos 0-0 com os Estados Unidos. Segundo jogo, nós perdemos 3-1 para Costa Rica. Terceiro jogo, empatamos com o México 0-0. Quarto jogo, perdemos de 6-0 para Jamaica.
Mas eu fui lá para fazer 12 dias e fiz um jogo contra Touros Nessa. Vejam aí, quem está nos assistindo, entra lá. Jamaica, Touros Nessa, 1997, e vejo o que é uma briga de duas delegações. O pau cantou. O que, amigo? Veja depois no celular. É assustador. Tu também entrou na briga? Não, eu só tomei pancada, graças a Deus. Porque se eu tivesse encostado a mão em alguém, eu teria sido suspenso. Porque tinham muitas câmeras de televisão. Estava armado o negócio lá. Estava meio armado. E eu entrei e consegui separar todo mundo para um lado. O médico do Canadá veio por trás, me deu uma pancada aqui e eu caí. Quando eu levantei, pô, veio um argentino zagueiro, teu tamanho, pô. Pé no meu peito, eu caí também. E aí, mas vejam isso, vejam isso. Vou ver, de certeza. Aí tivemos que ficar confinados dentro do hotel 7 dias, sem poder sair, porque ficou um negócio assim de ter que matar os jamaicanos, um negócio horrível. Meu Deus do E aí céu. perdemos de 6-0 o jogo, mas eu falei, na entrevista eu falei para eles, eu não sei se vocês vão se classificar, mas nós vamos nos classificar. Nós vamos classificar. Ali eu não tinha dúvida, não. Na Jamaica, eu acho que não teve momento, porque eu tinha 3 jogos em casa. Entendi. E eu sabia que esses jogos em casa eu era forte. E ganhei os 3 jogos e depois empatamos os outros, não perdemos mais. Tu depois conseguiu desse. conquistar o país? Pô, Conseguiu trazer o país junto com você, mesmo com toda Fantástico. essa discriminação Fantástico. dentro do próprio país, o né? livro O livro é deve ser É maravilhoso. fantástico. O livro mostra toda essa modificação de como torcer. Porque o cricket é igual ao tênis, você só reage depois da jogada. Você não pode torcer antes. Entendi. Até minha filha quase apanhou, porque ela torcendo e o cara quer calar a boca, eu quero ver o jogo, pô. Ela conta isso lá, é muito interessante, muito legal, pô.